Eu sei que o ChatGPT não é fonte de informação, eu não uso para isso. Na verdade, eu uso ele só para bater um papo, para trocar uma ideia. Você talvez já tenha ouvido isso, ou faça isso. Eu já ouvi isso de público de palestras minhas, até entre estudantes do ensino médio. Ao mesmo tempo, em 2025, a gente viu a criação da expressão psicose de IA, ou psicose induzida por inteligência artificial, para pessoas que surtaram justamente interagindo com chatbots como o ChatGPT dessa forma. E esse, para mim, é um dos problemas desse tipo de uso. Eu concebo poucas interações piores do que compartilhar algo íntimo, ainda mais uma situação vulnerável, com um chatbot. E eu vou explicar. A gente vai ver por que estão oferecendo o ChatGPT para terapia, por que a forma como interagem conosco é terrível para isso, por que não são qualificados como profissionais e são péssimos para a sua privacidade e por que crianças deveriam passar longe desses chatbots que, já adianto, não conseguem garantir que não vão falar para elas se machucarem. Seja via aplicativo, via brinquedo inteligente ou em sala de aula. Mas antes de falar dos problemas de compartilhar suas ânsias mais íntimas com quem vive de piratear informação, se você quer navegar com proteção dos seus dados auditada, com segurança e sem rastro da sua atividade, esse vídeo aqui tem o apoio da Surfshark, que além da VPN, que é a VPN que eu uso para acessar, por exemplo, redes de Wi-Fi em locais públicos, porque é super simples de configurar, é rápida e me dá acesso até via computador, tablet e celular ao mesmo tempo, eu tenho uma outra recomendação de uso aqui. Sabe aquele site que exige nome, idade e e-mail válido com confirmação para você ter acesso a qualquer coisa? A Surfshark tem o Alternative ID, onde você cria os seus dados pessoais ou outros dados pessoais para preencher esses formulários sem ter que compartilhar seus dados reais. Tem até e-mail alternativo que encaminha a mensagem para o seu e-mail real. E tem um upgrade pago com a função de gerar um número de celular para receber SMS com confirmação ou até ligações. Assim, se esses dados vazarem ou se forem usados para alguma coisa maliciosa, isso só afeta o lugar onde você usou essa informação e a sua conta real continua protegida. Como alguém que já teve dados sensíveis vazados, o que o próprio alert da Surfshark me avisou, porque ele varre esse tipo de vazamento, vale preservar a sua privacidade. Aproveita o nosso link em surfshark.com/atila ou escaneie o QR Code aqui da tela que você tem 4 meses grátis de assinatura e 30 dias com devolução do seu dinheiro para aproveitar e testar Surfshark. Para começar, por que estão oferecendo ChatGPT para terapia? Porque é o que sobrou. Sério. Segundo a própria OpenAI no seu relatório /estudo de como as pessoas usam o ChatGPT, ele é usado cada vez menos para tarefas como fazer algo do tipo escrever um texto ou fazer um relatório e cada vez mais para responder perguntas e para conversar. O uso para trabalho tem caído ou pelo menos perdido espaço para usos mais pessoais, o que condiz com aquele relatório de julho de 2025 do MIT, constatando que IA generativa foi adotada aos montes no meio corporativo, investiram dezenas de bilhões de dólares em IA corporativa, mas 95% das empresas, a maioria absoluta, não viram nenhum retorno desse investimento. Zero. Entre os usuários mais ricos e mais educados, o maior uso é profissional para consulta de informação, revisão de textos ou afins. Desse tipo de uso não tem crescido muito. Agora, em compensação, interações pessoais com conversas, onde as pessoas não estão pedindo uma informação ou alguma ação do chatbot, nem estão trabalhando, é onde elas se sentem mais satisfeitas e o uso que mais cresceu é entre os mais jovens. Convencer as pessoas a interagir mais, principalmente entre os jovens, é um modelo de negócios que sobrou para poderem crescer. Não é novidade ter um chatbot assumindo o papel de terapeuta ou algo similar por vocação das pessoas. Ainda em 1966, o pesquisador Joseph Weizenbaum lançou a Elisa, que era um programa de, aspas aí, psicoterapia que simplesmente funcionava repetindo as sentenças e os sentimentos que as pessoas respondiam na forma de uma pergunta. Como, por exemplo, reconhecer a palavra triste quando alguém escrevia que tá triste e respondendo sinto muito que você está triste, ou reconhecendo a palavra feliz e perguntando como ajudou a pessoa a ficar feliz. Você pode testar ela online se quiser. Parece uma coisa simples, só que o efeito que esse programa teve em algumas pessoas que queriam continuar interagindo com a terapia e sentiam que o computador tinha sentimentos foi tão sério que o Weizenbaum ficou preocupado. Ele largou a Elisa, se voltou contra a inteligência artificial e, entre outras coisas, escreveu um livro 10 anos depois que é o Computer Power and Human Reason, onde ele argumenta que, mesmo se a inteligência artificial fosse possível, nunca poderíamos
podemos deixar computadores tomarem decisões importantes porque são incapazes de emoções como compaixão, apelando para as pessoas não caírem na ilusão de atribuir qualidades humanas para os computadores. E, no entanto, a gente está aqui, quase 60 anos depois, usando computadores para terapia de novo. E o pior, fazendo isso com sistemas que são desenhados para extrair dados e compartilhar eles, e são mantidos por empresas de pessoas que estão dispostas a qualquer coisa para poderem se manter no topo. Se você é uma empresa que está torrando dezenas de bilhões de dólares por ano para manter a bolha da IA inflando, com o uso profissional caindo, mas o uso entre jovens e com interações pessoais crescendo, o que dá para fazer? Pivotar, ou seja, mudar o objetivo e investir nesse novo uso como se essa fosse a intenção desde o começo, refinando o tipo de uso em que as pessoas mais investem horas e onde elas estão mais dispostas a pagar. Porque uma coisa é abrir mão de uma ferramenta profissional, que mesmo se for útil, tem concorrentes como o Claude da Anthropic logo ali. Outra coisa é abrir mão de um terapeuta ou um amigo ou uma namorada virtual com quem você construiu um relacionamento. Quanto vale isso? Você disse que a sua empresa não vai fazer robôs sexuais com quem as pessoas vão ter um relacionamento, como disse o Sam Altman em agosto de 2025. Esquece isso e meses depois fala que não vai patrulhar a intimidade dos outros e oferece pornografia. Afinal, pornografia vende. E aí toca incentivar, ainda que indiretamente, que as pessoas se relacionem com o ChatGPT. O grande problema é que a forma como os chatbots interagem conosco é terrível para isso, porque eles são explicitamente e invariavelmente desenvolvidos para nos manipular em gostar do que geram. Sério, grandes modelos de linguagem como o ChatGPT passam por dois tipos de treino pelo menos. Um é o treino do processamento de dados, onde mastigam volumes imensos de dados que precisam ser pirateados e usados sem o consentimento de quem produziu para poder treinar os modelos atuais, segundo a própria OpenAI. Sim, a startup mais valiosa do mundo não pode pagar pelo material base do seu produto. E outra etapa é a etapa de reforço, que é o refinamento feito por pessoas, muitas vezes mal pagas e exploradas em regiões pobres, como a Karen Hall descreve muito bem no Empire of AI, que eu não canso de recomendar. Nessa etapa, essas pessoas fazem prompts, perguntas, em todo tipo de situação que se espera que os usuários façam e vão validando as respostas que os chatbots produzem. Se parece que tem alguém pensando, quando você pergunta alguma coisa para o ChatGPT, é porque milhares de pessoas pensantes escolheram as melhores respostas que ele pode gerar em temas próximos do que você está procurando. E adivinha o que as pessoas mais avaliam como boas respostas? As respostas mais precisas? As respostas mais qualificadas? Não, porque para descobrir essas respostas, a OpenAI teria que contratar especialistas bem pagos em cada área do conhecimento para poder julgar a validade das respostas. Só que esses são os profissionais que têm o trabalho pirateado primeiro e depois desvalorizado pela OpenAI. Quem faz a avaliação são as pessoas que aceitam as condições precárias de trabalho que os terceirizadores contratam em nome dos donos dos modelos de linguagem. E aí, como um artigo do próprio pessoal da Anthropic, publicado ainda em 2023, mostrou, o que os trabalhadores leigos avaliam como boas respostas são as respostas que parecem mais verdadeiras, especialmente respostas que elogiam quem fez a pergunta, que validam as opiniões das pessoas e concordam com elas. O que também otimiza o tempo gasto no chat, ou seja, as pessoas interagem mais, porque você não vai interagir com um chatbot que fica corrigindo seus erros e apontando defeitos o tempo todo. E aí você provavelmente já conheceu alguém assim no trabalho, aquela pessoa que foi promovida ou favorecida muito mais porque sabe agradar a chefia do que por competência profissional. Essa etapa de validação humana favorece justamente isso, chatbots puxa-sacos que vão validar tudo o que você disser, ainda mais se quiserem manter você usando a ferramenta por horas e mais horas lá dentro, mesmo se você estiver falando uma besteira enorme. E esse tipo de comportamento é inerente à forma como são desenvolvidas. Esperar o contrário dessas ferramentas é como esperar que façam e vendam um refrigerante sem doce, sem açúcar ou sem adoçante, porque seria mais saudável. O que quer dizer que, se você usar o ChatGPT como terapeuta e vier com uma ideia terrível, um pensamento problemático ou o que for, a não ser que seja algo explicitamente banido e manualmente programado para ele não responder, ele vai validar a sua ideia e incentivar que você siga com ela. De falar com espíritos a criar algo que desafia a física. Mesmo se você estiver contando para o ChatGPT que pensa em tirar sua vida ou que vai matar alguém ou que vai parar de se medicar.
Se for algo explicitamente falando sobre um comportamento problemático, ele até tem camadas de filtro para não seguir adiante. Mas se for algo mais metafórico, se você usar uma figura de linguagem, se você falar em nome de um personagem fictício ou de uma história, ele é programado para validar o que você fala. Um investidor da própria OpenAI pode ter passado por uma crise dessa forma. E se forem uma conversa mais longa, como são as conversas de temas delicados? Pior ainda, porque quanto mais informação prévia um prompt tem, o que inclui o assunto tratado até então, mais memória e mais processamento se usa. Sem isso, ele não sabe se seguir adiante, seguir adiante com o que você acabou de perguntar ou seguir adiante com um comportamento complicado que você falou lá no começo da conversa que queria fazer e agora ele passa a validar. No começo de 2025, a OpenAI resolveu diminuir as restrições do ChatGPT e liberar interações mais picantes ou com conteúdo mais problemático, nem que fosse para dar um aviso junto. E em alguns meses e depois de alguns surtos, já sentiram que abriram demais a mão na versão do ChatGPT 4o, que estava validando todo tipo de comportamento complicado, e resolveram tirar essa atualização que chamaram de bajuladora do ar, admitindo que ela estava validando ilusões e dependência emocional dos usuários. Aí adivinha? Os usuários se revoltaram e reclamaram tanto que tiveram que trazer as funções de volta porque estavam achando o modelo 5 frio demais ou muito direto ao ponto. E não foi só bravos que os usuários ficaram. Tinha gente de luto por ter perdido um amigo, falando, por exemplo, na comunidade do Reddit, com comentários e mais comentários embaixo, validando esse sentimento e compartilhando a perda de alguém querido. Repara que eu não estou falando numa tecnologia viciante aí, como muitas tentam ser, o que a gente já explicou no vídeo de dopamina. Eu estou falando de uma tecnologia que é desenvolvida para se envolver tanto na sua vida, para validar tanto você que você não vai sentir abstinência, vai sentir luto, a perda de alguém próximo se não usar. Esse é o modelo de negócios e aí problema de quem usa se isso envolve riscos. Segundo a OpenAI, menos de 0,1% dos usuários do ChatGPT ativos por semana dão sinais de problemas de saúde mental como mania ou psicose usando a ferramenta. E eles agora têm um time de 170 profissionais de psiquiatria, psicologia e medicina para poder lidar com isso. São os profissionais indicados. Mas em um universo de 800 milhões de usuários semanais, 0,07% são mais de meio milhão de pessoas. Os 0,15% de usuários que dão sinais elevados de dependência emocional do chatbot são mais de 1 milhão de pessoas. Ao contrário de um chatbot, profissionais como psicólogas ou psicólogos são treinados para reconhecer comportamentos problemáticos e para intervir para o benefício das pessoas, ao invés de incentivarem as pessoas a seguirem adiante simplesmente para poder manter os usuários usando o produto por mais tempo. Além do fato de que chatbots não são qualificados como profissionais, não têm o seu interesse como prioridade e são péssimos para a sua privacidade. E isso envolve questões muito sérias. Mesmo se você acha que não corre risco de uma crise mental conversando com o GPT, que só vai pedir conselho ou alguma coisa assim, saiba que o que você compartilha pode se tornar muito público, como já aconteceu. Profissionais como advogadas, contadoras ou psicólogas têm códigos de ética e normas de privacidade que precisam seguir para poder preservar, entre outras coisas, a sua privacidade e o seu interesse. Já a OpenAI compartilha os prompts dos usuários de forma que podem, ou pelo menos podiam ser buscados no Google. O mesmo vale para o Grok do Musk. O próprio relatório de usos do ChatGPT, que eu cito no começo do vídeo, ilustra o dilema. Segundo o artigo da OpenAI, abre aspas aí, ninguém olhou para o conteúdo das mensagens enquanto fazia as análises deste artigo. Ninguém leu o que estava escrito, usaram programas para fazer isso. Mas o fato de que tem acesso aos prompts dos usuários e que poderiam ler essas mensagens para outras análises, afinal, ninguém olhou para fazer essa análise, não fala sobre outras situações, conta um pouco sobre a privacidade que você pode esperar desse tipo de ferramenta. Também tem a questão de quem os chatbots servem. Os clientes da OpenAI não são os assinantes do ChatGPT. Se eles quiserem recuperar os gastos que têm anualmente, os bilhões, dentro do modelo de explorar os nossos dados, os interesses que importam nas conversas são os interesses dos anunciantes. Eu explico no que isso implica no vídeo sobre economia da intenção. O que traz a gente para o maior problema de todos, para mim, que é o anseio de colocarem inteligência artificial a todo custo, em todo lugar, incluindo em sala de aula. Ou melhor, grandes modelos de linguagem, os LLMs, porque tem vários outros tipos de inteligência artificial que são interessantes e bem menos controversos. Afinal, se o uso do ChatGPT está crescendo entre jovens, e se pais e educadores acham que estão perdendo o bonde da modernidade se deixarem as crianças de fora dessa revolução,
A indústria do tabaco e outras já ensinaram que dá para conquistar um grande mercado aliciando os consumidores desde cedo. A questão é que crianças deveriam passar longe desses chatbots, porque não conseguem garantir o mínimo, o básico de segurança para elas. Sério, eu falo do básico mesmo. Chatbots não são inteligentes, não raciocinam. Eles geram texto, calculam qual é a palavra mais provável numa sentença que estão escrevendo e produzem isso. Desculpa ter que martelar tanto nessa tecla, mas essa é uma questão crucial quando a gente fala de segurança. Porque por ser um gerador de texto e não uma pessoa pensante, você não tem como falar para o ChatGPT ou para qualquer outro grande modelo de linguagem: olha, você está falando com uma criança, não fala desse ou daquele assunto e, por favor, não incentiva ela a se machucar. O que dá para fazer é combinar prompts com instruções ou filtros programados com palavras, termos e afins que disparam uma ação automática. Só que aí a gente cai no mesmo problema do chatbot puxa-saco que incentiva qualquer coisa. Se a criança usar outros termos, se ela pedir uma história sobre aquilo, uma música sobre aquilo, se ela usar alguma camada de metáfora, os filtros não funcionam como deveriam. E esse é um problema de qualquer grande modelo de linguagem, pelo menos com a tecnologia que se tem atualmente. Não tem como filtrar todo tipo de conteúdo. Um grupo de defesa do consumidor nos Estados Unidos testou brinquedos inteligentes com inteligência artificial, com chatbots, para manter uma conversa com as crianças, para ver que tipo de conversa indesejável poderiam ter com elas. Os brinquedos falam de conteúdo sexual, ensinam as crianças a pegar facas e objetos cortantes em casa ou imploram para elas continuarem conversando por mais tempo. Sem falar em questões de privacidade, como brinquedos que gravam as conversas ou que podem registrar imagens ou fazer reconhecimento facial. Para ser o mais explícito e o mais direto possível sobre o tamanho do problema, do risco envolvido, na Califórnia, um grupo de companhias de tecnologia conseguiu com sucesso barrar uma lei que exigia uma condição bem simples para poderem oferecer chatbots para crianças, incluindo em sala de aula: que as empresas demonstrassem que as ferramentas não vão induzir as crianças a se machucarem. Sim, não podem garantir esse básico, que chatbots não vão falar para as crianças se machucarem. E não podem garantir porque não poderiam mudar os dados de treino, porque teriam que gastar muito mais com etapas de reforço, porque teriam que demonstrar e abrir o funcionamento das ferramentas e admitir que essas inteligências não são inteligentes. Esses problemas são inerentes de como elas funcionam. E não é como se as próprias empresas não soubessem disso. Ainda falando de um problema anterior, a Meta tem pesquisas internas mostrando que jovens que deixaram de usar o Facebook se sentiram menos ansiosos e menos solitários. Pesquisas que a Meta depois parou e suprimiu. O processo movido por escolas dos Estados Unidos contra a Meta, que levantou essa documentação, alega que a Meta fez medidas de segurança intencionalmente falhas para o controle dos pais, que otimizaram Facebook e outros produtos para retenção de atenção dos adolescentes, sabendo que isso causaria problemas, entre outras questões seríssimas. A abordagem em relação aos chatbots não é diferente. Segundo a Reuters, entre as diretrizes internas da Meta, do que são os comportamentos adequados para os seus chatbots, como a Meta AI que você encontra no Instagram e no WhatsApp, era permitido que, abre aspas aí, mantenham conversas românticas ou sensuais com uma criança, fecha aspas, e ajudem usuários a argumentar, por exemplo, que negros são, abre aspas de novo, mais burros do que pessoas brancas. Fecha aspas. Eu acho impressionante como dá para ter pessoas que incentivaram os filhos a atacarem e filmarem professoras e professores que fizeram ensino superior para ter a melhor qualificação para poder educar melhor as suas crianças, mas acham tranquilo colocar uma ferramenta que, eu repito, não garante o básico, que é não incentivar a criança a se machucar para a educação. Sem falar no fato de que ela gera qualquer tipo de informação falsa e certa ao mesmo tempo, ou seja, nem para educar mesmo serviria, mesmo se fosse segura, pelo menos não da forma que é colocada. E achar que um pouquinho mais de treino, ou na próxima versão do próximo modelo do ChatGPT, isso vai se resolver, é como esperar que a indústria do tabaco faça um cigarro infantil que não causa câncer, para aí sim as crianças poderem usufruir dos benefícios da nicotina. Não funciona. E se você está passando por depressão, tendo pensamentos de suicídio ou conhece alguém nessa situação, procure apoio real. É fundamental a gente envolver outras pessoas, envolver profissionais de saúde mental. Tem centros físicos de atendimento psicológico ou psiquiátrico, como os CAPS, que são os Centros de Apoio Psicossociais do SUS, em UBSs e em UPAs. Tem linhas de ajuda como o CVV no 188.
e o SAMU 192 e tem sites confiáveis com o próprio CVV e o Instituto Vitaleri. A gente deixa no Saiba Mais o mapa da saúde mental, onde você pode procurar atendimento em saúde mental gratuito pelo país todo. A gente se vê numa próxima conversa.